Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para essa breve oficina que eu vou conduzir dentro da agenda Arte Sesc em Casa com você. Quem está aqui em casa com você nesse momento sou eu, Reginaldo Pujol Filho. Sou escritor aqui de Porto Alegre. Tenho alguns livros publicados. O mais recente é esse aqui. O Não, não é bem isso. E eu também ministro cursos e oficinas de literatura e escrita criativa. E para esses nossos encontros proporcionados pelo SESC, eu preparei a mini oficina Escrita Criativa Básica, mas nem tanto. A minha proposta é trazer para vocês, partindo da minha experiência como escritor, algumas ideias, dicas, exercícios, para vocês praticarem a escrita, vencerem o medo da página em branco e superarem alguns bloqueios. Vamos lá? Bom, para começar, eu quero pensar com vocês que são muitos os mistérios da escrita literária para quem escreve e para quem lê. Mas tem um que eu sei, pela minha experiência de escrita e também como professor, que é especialmente assustador, que é o mistério do como começar, o famoso medo da página em branco. E esse medo se mistura muitas vezes com o mito da inspiração. Oh, eu não tenho ideias, não posso escrever. Calma lá. Antes que a ansiedade comece a bater e você já comece a ficar com todos esses medos, deixa eu falar um pouco sobre esses temas com vocês. Evidentemente, eu não tenho nenhuma fórmula mágica, nenhuma receita de bolo, mas tenho algumas ideias para dividir e para tentar avançar um pouco na superação desses medos e estimular a nossa vontade de escrever. É claro que, às vezes, a gente tem algumas sacadas para escrever que não faz a menor ideia de onde vem. E quando a gente não está o tempo todo procurando ideias para escrever ou não tem o hábito da criação literária, a sensação é de que é sempre assim. As ideias surgem do nada, de uma iluminação, de uma coisa que me vem. E é isso que a gente costuma dar o nome de inspiração, né? Essa coisa que aparece, o tal do insight. Então, nossa, fui iluminado por uma grande ideia e vou começar agora a escrever minha obra-prima. Mas não é bem assim. E não precisa ser assim. Acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo já ouviu aquela frase que diz que criatividade é 1% transpiração, aliás, desculpa, 1% inspiração e 99% transpiração. Isso já chega a ser um clichê, uma espécie de lugar comum. Mas eu gosto mesmo é de uma frase que atribuem ao artista espanhol Pablo Picasso. Ele teria dito algo mais ou menos assim: a inspiração até pode existir, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Por trás dessa frase, tem a ideia de que quanto mais nós criamos, mais propensos estamos a ter ideias. Quanto mais abertos nós estivermos para o mundo, para fazer novas conexões, mais chances a gente vai ter de perceber onde estão as ideias, ou de ver ideias em qualquer lugar. A gente está sempre percebendo possíveis ideias para a escrita, para as artes, para a música. Quer dizer, um bom resumo dessa história é que uma das melhores dicas para escrever é escrever. Nem que seja um pouquinho todo dia. Se a gente tiver o hábito de estar sempre tentando escrever, a gente vai estar sempre mais sensível para descobrir ideias para escrever, para descobrir soluções para escrever. Mas aí é bem possível que agora alguém que esteja vendo esse vídeo possa estar dizendo: ah, tá bom, Reginaldo, muito fácil falar. Mas eu vou escrever o quê se eu não tenho nenhuma ideia para escrever? Vou escrever uma receita de bolo? Bom, como eu disse, não há um segredo para encontrar um motivo, um caminho para escrever. Mas olhando exemplos de escritoras e escritores ao longo dos tempos, lendo livros e pensando no meu próprio trabalho, eu compilei junto com outros dois escritores, o Cristiano Baldi e o Rodrigo Rospi, com quem eu já dei alguns cursos junto, pelo menos 5 modos para a gente ir atrás de ideias. 5 pontos de partida para tentar escrever enquanto a inspiração não vem. E é isso que eu quero mostrar e dividir com vocês agora. Então, eu peço só um pouquinho de paciência, que agora eu vou passar para uma apresentação aqui, que é onde estão essas ideias. Lá vai. Aqui está. Então, agora espero que estejam todos vendo o meu PDF
e eu ali no cantinho da tela falando com vocês. Pois bem, enquanto essa danada da inspiração não vem, a gente pode ter caminhos para chegar em ideias para escrever, a gente pode forçar ideias a surgirem na nossa cabeça. E um dos 5 modos que eu compilei com o Baldi e o Hosp para chegar nesse objetivo é partir o nosso trabalho de um tema. O que eu quero dizer com partir de um tema? É pensar num assunto que nos inquieta, que nos desperta a curiosidade, sobre o qual a gente gostaria de pensar um pouco mais. Atenção, tema não é o assunto da história, mas uma questão que move a história, ou para a qual a história serve de metáfora. O tema é algo mais conceitual ou geral. Por exemplo, um exemplo rasteiro aqui para a gente pensar. Eu posso querer escrever sobre o amor nas redes sociais. Isso não é uma história por si só. Isso é um assunto sobre o qual eu penso muito sempre que eu entro no Instagram, no Facebook, no Twitter. E agora que eu tenho esse tema, o amor nas redes sociais, eu começo a pensar numa história a partir dele, ou num personagem que possa vivenciar esse tema, que possa estar dentro desse tema. Né? Posso pensar num personagem que não consegue se relacionar fora das redes sociais e tem vários amores nas redes sociais, mas não consegue levar isso dali para fora. Quer dizer, eu estou partindo do tema, o amor nas redes sociais, para começar a pensar numa narrativa. Mas para deixar isso ainda mais claro para a gente, eu vou partir para alguns temas que já estão colocados na literatura. Um tema que perpassa a história da literatura, com muita força na literatura do século XX, é a opressão do poder, o controle do Estado, os Estados controladores. Deixa eu perguntar para vocês, por exemplo, se vocês já ouviram falar do livro 1984, escrito por George Orwell. Esse livro, eu acredito, pode ser tranquilamente, ele pode ser tranquilamente entendido como um livro que partiu de uma reflexão sobre estados de controle. Ele tem como uma das questões centrais um estado absolutamente controlador, que tem o Big Brother, o grande olho que tudo vê. Mas o mesmo tema, esse tema que eu estou referindo para vocês, ele pode gerar outros livros, não quer dizer que um tema seja único só de um livro. A gente poderia pensar em estado controlador como tema gerador do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, ou Eu, o Supremo, de Augusto Roa Bastos, ou ainda de um livro bem contemporâneo que eu gosto muito, que se chama A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, do escritor brasileiro Carlos de Brito e Mello. Seguindo em frente, a gente pode pensar num outro tema. Eu trago essa cena aqui da cidade de Dresden, destruída durante a Segunda Guerra Mundial, para a gente pensar que outro tema que circula com muita força a literatura, circunda, aliás, com muita força a literatura, são os horrores da guerra. Quero escrever sobre os horrores da guerra. Um livro clássico nesse sentido é Se é Isto um Homem, do Primo Levi. Mas eu gosto de lembrar desse tema aqui com vocês, porque nos permite ver como é rico esse ponto de partida, como ele não é tão óbvio assim, né? Eu falo em horrores da guerra e é muito natural que a gente já comece a pensar, nossa, isso vai dar um livro pesado, isso vai dar um livro muito parecido com essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, duro, violento, sombrio. Mas será que todo livro que partir desse tema tem que ser assim? O escritor estadunidense Kurt Vonnegut Jr. Nos mostrou que não. Ele que lutou na Segunda Guerra Mundial, ele que esteve aqui nessa cidade, aqui em Dresden, nesse momento da destruição de Dresden, escreveu um livro para refletir sobre essa experiência. O livro se chama Matadouro 5. Esse está até aqui do meu lado, é um livro que eu gosto muito também. Uma ediçãozinha pocket, agora tem uma edição nova no mercado, mais luxuosa, mas essa aqui já dá conta para quem quiser ler. Pois o Matadouro 5 é um livro que se permite começar, aqui está a capa de novo dele, mas é um livro que se permite começar a não trabalhar
com imagens como essa. Tudo foi belo e nada doloroso, desenhado num traço infantilzinho, numa lápide. Tem outros desenhos dentro do livro, como esse passarinho engraçado aqui, pia, dizendo put you it. E para além disso, o livro como um todo é uma experiência bem diferente do que a gente esperaria de um livro que trata sobre guerra. Ele é um romance que traz ficção científica, traz os extraterrestres de Trafalmador, ele traz crítica social, ele trabalha com muito humor, ele trabalha com muita invenção. Então, eu trago isso e os exemplos do George Orwell e de outros livros que trabalham com o Estado controlador para a gente ver que o tema é um ponto de partida que nos abre muitos caminhos. Então, eu posso pensar num tema e isso não vai me limitar a escrever um tipo de história, vai me permitir escrever várias possibilidades de história, um mesmo tema. Mas alguém pode dizer também, mas não me vem nenhum tema agora, eu não sou muito bom de tema, não penso muito sobre essas coisas, vou desistir de escrever então? Calma, calma, calma. Também é possível atrás de uma ideia, e essa é a segunda possibilidade que eu trago para vocês, a partir de uma forma. De uma forma? Como assim, né? O que quer dizer uma forma? O que ele está dizendo com isso? Uma forma, um livro? Uma forma, papel escrito letra escrita no papel? Não, é mais do que isso. Eu estou falando de pensar, por exemplo, num formato gráfico do texto, um formato diferente desse formato aqui que a gente está acostumado a ver em livros em romances e contos. Pensar numa forma alternativa. Ou eu posso pensar num desafio para a minha forma de escrever. Quero começar até por esse desafio para a forma de escrever. Não sei se já ouviram falar, mas nos anos 60, na França, houve um grupo de autores, de pensadores franceses, nem todos franceses, havia alguns estrangeiros também, que buscava pensar em novas formas de escrever, sem depender da danada da inspiração e nem dos velhos modelos da tradição. Eles queriam descobrir novos modos próprios para fazer essa literatura. Esses sujeitos formaram um grupo chamado Oulipo. Oulipo, que é uma sigla para o que seria dito em francês como Oficina de Literatura Potencial. Essa turma do Oulipo era uma turma que se desafiava a criar romances, contos, a partir de limitações, de restrições para a sua própria escrita. Eles se colocavam limites na escrita e tentavam vencer esses limites, criando narrativas, contos, romances. Um exemplo, tá? O desafio de escrever uma história em que a primeira palavra comece com a letra a segunda com a letra B, a terceira com a C, a quarta com a D, e assim por diante, seguindo sempre a ordem do alfabeto. Quando chegar na letra Z, a palavra seguinte tem que começar com a letra A, e depois com a B, e depois com a C. Não pode fugir nunca disso. Vocês já conseguiram imaginar escrever dessa forma? Pois é, muita gente do Oulipo conseguiu escrever assim e produzir trabalhos interessantíssimos. Um deles é esse aqui. É um livro escrito pelo francês Georges Perec, cujo título em francês é La Disparition, que traduzindo para o português seria como O Desaparecimento. O que esse livro aqui tem de mais? Esse livro que evidentemente partiu de uma sugestão de forma. O desafio que o Perec se impôs para escrever foi escrever um romance inteiro em que não aparecesse essa letra aqui, a letra E, o desaparecimento da letra E. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que esse cara se inventou, não usar a letra E num livro, em francês, seria mais ou menos como em português a gente não utilizar a letra A. A letra E é a letra que mais aparece, é a vogal que mais aparece na língua francesa, assim como a letra A é a que mais aparece na nossa língua. Então, quer dizer, ele abriu mão da principal letra do idioma francês e conseguiu escrever um romance bem grandinho. O La Disparition tem, olha, umas 200 e tantas páginas e ele conta uma história perfeitamente sem essa letra. Mas ele se obrigou a escolher palavras e rumos para a história porque faltavam letras para ele, faltavam palavras no limite para ele. Quer dizer, esse formato obrigou ele
a fazer escolhas na hora de escrever, obrigou ele a tomar decisões. Seguindo ainda nessa ideia de formas que sugerem escritas, uma outra história muito legal é essa aqui. É um trabalho da estadunidense Jennifer Egan, já ganhou até um prêmio Pulitzer. Esse trabalho dela que ela escreveu logo depois de ganhar o prêmio Pulitzer, ela escreveu para a revista New Yorker, em 2012, um conto feito só com tweets. Mas a gente tem que prestar atenção em 2 detalhes sobre isso. No tempo que ela escreveu, em 2012, um tweet tinha só 140 caracteres, a metade do limite que a gente tem hoje. E o segundo detalhe que a gente tem que prestar atenção é que nesse mesmo tempo em que ela escreveu, não existiam as threads, os fios, essa mania que as pessoas têm hoje de ir juntando vários tweets para fazer um raciocínio, para contar uma história. Naquela época, os tweets eram coisinhas isoladas, a gente não ia colando eles. Então, isso quer dizer que para escrever o conto dela, a Jennifer Egan tinha que fazer frases que tivessem, no máximo, 140 caracteres. E esse conto de 8.500 palavras foi sendo postado ao longo de 10 noites, sempre entre as 9 e as 10 da noite de Nova York, sendo colocado um tweet por minuto. A cada minuto entrava um novo tweet e a gente acompanhava, então, essa narrativa durante 1 hora por dia. O nome desse conto é Black Box. Ele foi traduzido no Brasil como A Caixa Preta. E depois ele virou até um livrinho. Se vocês forem atrás, a editora Intrínseca publicou um livrinho contendo toda a história. Mas não tem a mesma graça. A graça era ver no formato do Twitter. Pois bem, nós poderíamos pensar, né, então, nesse quesito da forma, que eu quero escrever uma história como se fosse uma notícia de jornal também, ou com o formato de uma caixa de comentários de site, de notícias, ou a forma que der vontade. O interessante aqui é isso, é pensar numa forma e depois ir atrás de uma história, de um conflito, que se encaixe com essa forma, que fique irônico nessa forma, ou que se aproveite dos recursos dessa forma para contar a história. Tá? Então, a gente já viu aqui a ideia de partir por um tema e a ideia de partir por uma forma. Uma terceira alternativa que eu trago para vocês, deixa eu pular isso aqui, é pensar no personagem. Esse parece até óbvio, muita gente fala que o personagem é a principal questão da literatura. Mas muita gente, embora pareça óbvio, muita gente às vezes esquece de vasculhar o seu próprio arquivo mental atrás de pessoas, de tipos, de figuras, né? A gente fica dizendo, nossa, não tenho ideia nenhuma para escrever um conto. Mas já parou para pensar assim nas todas as pessoas que tu viu no dia de hoje, pensar com mais profundidade sobre essas pessoas, pensar sobre manias dessas pessoas, ou tuas próprias manias, fazer uma colagem de características de várias pessoas para ver se não surge uma pessoa nova que dá vontade de escrever sobre ela? Isso pode ser um ponto de partida para escrever. Muitos livros, muitos clássicos da literatura partiram daí. A gente tem, por exemplo, aqui essa ilustração desse personagem que se chama Holden Caulfield. Holden Caulfield é o protagonista de um clássico contemporâneo, digamos assim. É o protagonista do Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Acho que muita gente ouviu falar desse livro, porque é um livro bastante falado, um livro que conta, aí que é o interessante, não conta a história desse menino. Na verdade, esse livro acompanha o discurso desse menino enquanto ele está vivendo uma crise existencial muito profunda, em um dia que ele desiste de escola e vaga por Nova York e tem pensamentos vários e tenta lidar com seus próprios conflitos em relação à família, em relação ao mundo, em relação à experiência de estar vivo. Quer dizer, é um livro que é muito difícil alguém resumir, te dizer que a história desse livro é tal, porque o livro não é baseado numa história. Ele é baseado nos comportamentos e nos conflitos de um personagem que anda e se movimenta em função desses conflitos. Quer dizer, é um livro que é um personagem. Talvez o livro pudesse até se chamar Holden Caulfield e não O Apanhador no Campo de Centeio. Outro livro que vai no mesmo sentido, mas de um modo bastante diferente, é um livro que não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Bartleby, o Escrivão ou o Escriturário.
Depende da tradução que vocês encontrarem. É um livro escrito pelo escritor Herman Melville, o mesmo autor de Moby Dick. E esse livro também, evidentemente, parte de um personagem. Parte desse personagem chamado Bartleby, que é um funcionário desimportante de um pequeno escritório de contabilidade, que certo dia, solicitado a fazer uma tarefa pelo seu chefe, responde que prefiro não. Ele diz que, que não quer fazer a tarefa. E a partir daí, qualquer pergunta que ele é solicitado a responder, seja vamos sair para almoçar, quer um copo d'água, ele responde sempre prefiro não. E não dá justificativa para nada disso, não desenvolve esse raciocínio, e isso é absolutamente desconcertante para quem está ao redor dele, porque não sabem lidar com esse sujeito. Esse livro ele pode ser analisado de muitas formas, pode render muitas metáforas, mas aqui, para o que nos interessa, vale a pena perceber que ele é todo fundado nesse personagem. Também não tem toda uma saga, a gente não conhece onde mora o Bartleby, a gente não conhece os desafios da vida dele, a gente não conhece os desejos dele. Até em diferença, aliás, diferentemente do exemplo anterior, o Bartleby sequer nos dá acesso aos seus pensamentos. É só alguém que nós sabemos que é silencioso e que só apenas diz prefiro não. Então, mas gera uma tensão incrível ao seu redor por causa disso, gera um interesse das pessoas nele por causa disso e gera uma super curiosidade em quem está lendo a história por causa disso. Ou seja, tanto o Holden Caulfield quanto o Bartleby são os livros. Não existe nada muito maior do que isso. A existência deles é a existência do livro. Então, pensei num personagem, acabei ganhando um livro. Para seguir, né? Então, já que agora a gente já pensou em 3 possibilidades de como começar uma história, de ponto de partida para ter ideias para uma história, eu vou para uma que também parece um pouquinho mais óbvia do que as primeiras, que é a noção de uma palavrinha em inglês, que não sei se vocês já ouviram falar, que é plot. A partir do plot seria a partir de um enredo mínimo, de uma sinopsezinha, quase nada, 1, 2 linhas, que resumem o núcleo de uma história. Poderia ser mais ou menos como aquelas sinopses mínimas de um filme que está em exibição no cinema, que se encontra no jornal. Poderia ser um resuminho que dissesse, vamos pensar assim, um sujeito que lê muito e decide ele mesmo viver as histórias dos livros que escreve. Isso, a partir de uma frase tão mínima quanto essa. Um sujeito que lê muito e decide ele mesmo viver as histórias dos livros que escreve. Um resuminho assim, que com alguma sorte poderia até nos levar a escrever um dos maiores clássicos da literatura e um dos meus livros prediletos. Falando do Don Quixote de la Mancha, escrito pelo Miguel de Cervantes. Entre vários resumos possíveis desse livro, mas críveis como ponto de partida para a escrita do Don Quixote, esse seria um. Né? Esse resume bem a tomada de decisão do Don Quixote, quando sai para viver as histórias de cavalaria, junto com Sancho Panza. E, claro, a gente não tem como afirmar que Miguel de Cervantes pensou assim para escrever o livro, mas é possível crer que pensar numa frase dessas nos leva ao desenvolvimento de tal personagem que gera tais ações e que nos conduz a uma determinada história. Um outro plot que a gente poderia pensar. E se um homem um dia acorda e descobre que virou um inseto, uma barata, hein? O que a gente faz? A gente mata essa barata ou a gente escreve outro clássico da literatura, a Metamorfose? Esse, todos vocês sabem, é o ponto de partida da Metamorfose, né? Após uma noite de sonhos intranquilos, Gregor Samsa acordou e viu-se metamorfoseado em um inseto gigantesco. De fato, essa história aqui parte do plot. E acho que sim, acho que essa aqui o Kafka deve ter pensado especialmente no plot para depois avançar para os significados dela e para as ações. Então, o que a gente quer dizer com isso, com essa parte aqui? Eu posso pensar em micro-enredinhos, em pequeníssimas frases que mal parecem histórias, e depois, tendo isso, pensar como é isso,
Quem é esse personagem que vive assim? Quem é que está ao redor desse personagem? O que que essa frasezinha provoca na vida desse personagem? E aí começar a escrever a nossa história. Mas tá, daqui a pouco vocês estão com preguiça. Quero algo mais fácil do que isso. O tema é muito abstrato. Poxa, tem que pensar numa historinha, já tem que estar com alguma coisa mais articulada. O personagem, eu tenho que vasculhar minha cabeça, memórias, observações. Então, que tal se a gente jogar com uma quinta alternativa, que é a ideia de atualização? Eu chamo de atualização um recurso muito utilizado, que a gente já viu tanto na literatura, quanto no cinema, quanto em novelas da TV até, que é buscar uma lenda, um clássico, uma tradição e tentar contar ela ou adaptar para, digamos, os dias de hoje, outros tempos, um outro universo. Agora mesmo está passando na Netflix a série Messiah, que faz isso com a vida de Jesus Cristo, um Jesus Cristo que está nos Estados Unidos em tempos atuais. Mas observe o seguinte, eu acho que isso é muito interessante. Assim como a interpretação do tema, a atualização não quer dizer fazer algo literal, necessariamente algo tão explícito quanto esse argumento do Messiah que eu acabei de dizer. Por exemplo, a peça Noite de Reis, escrita pelo William Shakespeare, já há um bocado de tempo, pode ser adaptada pelo grande escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo e se transformar num livro chamado A 12ª Noite. É um livro hilário, que eu vou pegar aqui do meu ladinho, aqui na prateleira de livros. Desculpa, gente. Aqui está ele. Um livro hilário, que como vocês podem ver pela capa, tem um papagaio. E mais do que ter um papagaio, é contado por um papagaio. Esse livro começa assim: Mon Dieu, um gravador. Deus dos papagaios me acuda. Já ouvi minha voz gravada, quase silenciei para sempre. É o som do caldeirão rachado com o qual pretendemos comover as estrelas e só conseguimos fazer dançar os ursos, como escreveu Flaubert sobre a linguagem. Tente dizer qualquer coisa séria ou profunda com voz de papagaio. Mesmo em francês, impossible. Foi por isso que não me deram atenção e a comédia que vou contar quase virou tragédia. Eu avisei, me esganicei, mas me ouviram? Diziam, Le perroquet, qu'est-ce que c'est qu'il dit? E riam. Eu avisando que não era comédia, era drama, era tragédia. Tinha paixão, traição, perfídia, sociologia. E riam, riam. Culpa da minha voz, minha sina. Com voz de papagaio, nada é importante. Nada é trágico. Dizem que Shakespeare lia suas comédias com voz de papagaio para seus atores, que nunca entendiam o que ele escrevia. E aí segue esse papagaio que vai contar a história de um crime que ele presenciou e, e muitos outros acontecimentos. Mas quer dizer, o Veríssimo conseguiu ir de uma tragicomédia shakespeariana que envolve monarquia, reis, etc., para ir parar num papagaio que vive num salão de beleza em Paris. Isso é uma radical adaptação de uma história. Opa, pulei aqui uma lâmina. Espero que vocês não tenham visto. Mas, continuando então com Shakespeare e com animais, eu imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar em Hamlet. No mínimo ouvido falar, ser ou não ser, eis a questão. Não é? Pois bem, se eu pensasse assim, e se essa história do Hamlet se passasse entre animais, na floresta, e fosse direcionada mais para crianças? Talvez, sabe onde a gente fosse parar? Em algo parecido com o Rei Leão. Pois é, para quem não sabe, o Rei Leão explora muitas das ideias e dos fatos que já são narrados em Hamlet do Shakespeare. Procurem na internet e vocês vão ver diversos cruzamentos entre essas duas histórias, eu garanto para vocês. Pois então, haveria muitos outros modos da gente encontrar ideias, muitos outros modos de arrancar histórias, de botar nossa cabeça para funcionar e fazer literatura. Cada escritor, cada escritora, tenho certeza que teria pelo menos um modo para nos sugerir. Então a gente teria infinitas possibilidades.
Mas hoje, para vocês irem perdendo o medo da escrita, irem desconstruindo o mito da inspiração, que tem que baixar e me iluminar, eu elenquei aqui para vocês esses 5 caminhos. 5 jeitos da gente enfrentar a página em branco, a tal da falta de inspiração, 5 modos de estar escrevendo. Recuperando o que a gente viu aqui, eu posso pensar num tema, num assunto geral. Decidido o tema, eu penso numa história para esse tema, num personagem que seja afetado por ele. Eu posso também pensar numa forma que me desafia a escrever. Quero escrever uma história como se fosse uma conversa de WhatsApp. Pronto. Agora eu me pergunto, o que pode ficar engraçado, ou emocionante, ou misterioso nesse formato? E lá vamos nós escrever a história. Ou eu posso pensar em personagens curiosos, com conflitos internos, com desafios a resolver. Ou ainda posso pensar no mini enredo, o plot, numa frasezinha. Um homem acorda e não está em sua casa. Opa, o que será que aconteceu com esse homem? Vamos pensar sobre isso e vamos escrever. Ou ainda eu posso atualizar ou adaptar uma história, uma lenda, uma tradição. Contar a Branca de Neve e os Sete Anões nos tempos atuais, o Édipo Rei. Bom, as possibilidades são infinitas. Busquem na internet lendas, folclore, contos antigos e vocês vão ter muitas possibilidades de adaptações para fazer. Mas para fechar esse nosso primeiro encontro, eu queria deixar uma sugestão de exercício para vocês. Um exercício de desbloqueio, um exercício de escrita, dividido em 5 partes. Justamente esses caminhos que eu ofereci para vocês. Então, o exercício é muito simples, mas, claro, vai dar um trabalhinho, porque, afinal de contas, escrever sem ter trabalho é um pouco estranho. Primeiro, quero que vocês tentem pensar num tema, seja lá qual for o tema. Né? O amor nos tempos das redes sociais, como eu falei. E aí, depois de pensar nesse tema, que vocês se esforcem para preencher uma página do computador ou do caderno, anotando uma sinopse de uma história que pudesse dar conta desse tema, certo? Essa é a primeira parte do exercício, para trabalhar com o tema. Depois que fizerem o tema, se quiserem seguir trabalhando, vamos fazer uma segunda história, uma segunda hipótese para começar uma história. Pensem num formato diferente para contar uma história. E que história poderia ser colocada nesse formato? Como eu falei antes, pode ser pensar em contar uma história só por chatzinho de WhatsApp e pensar que história poderia ser muito interessante de ser lida nesse momento, ou como uma breve notinha de jornal, ou como um comentário do Facebook, ou o formato que surgir para vocês. Se quiserem avançar nesse exercício, vem a terceira etapa. Avancem para os personagens. Façam assim, esse aqui eu vou dar um pouquinho mais de sugestão. Imaginem 5 características internas para uma pessoa. Gostos, humor, medos, ansiedades, manias, tiques. Imaginem 5. E depois, imaginem outras 5 características físicas dessa pessoa. É baixo, é alto, manca de uma perna, tem olhos de que cor, tem mau hálito, sei lá eu. Mas imaginem outras 5 características. Anotem isso num papel. Aí vocês vão ter 10 tópicos sobre uma pessoa que vocês acabaram de inventar e vão descrever numa página essa pessoa a partir dessas 5 características. Aí transformem isso em texto corrido. Jorge do Couto era um sujeito que não sei o quê e que sentia tal coisa. Homem alto, parará, 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 parará. Descrevam esse personagem. Vocês vão começar a dar um pouco de vida para esse personagem. Vocês podem ainda tentar imaginar um plot, esse micro enredo que eu falei para vocês. Um que sempre funciona é se basear no Kafka. Né? O Kafka é um dia um homem acordou e se viu transformado num inseto. Porque vocês não pensam assim. Já dou metade do plot para vocês, a outra metade vocês inventam. Um homem ou uma mulher, decidam, um homem ou uma mulher, acordou e descobriu que. Quando vocês colocarem alguma coisa inusitada depois desse que, certamente vocês têm um plot. Depois o trabalho é transformar isso num conto ou num romance, mas você já tem um plot, você já tem um começo para escrever. E por fim,
para terminar esse exercício em 5 etapas, que vocês viram que é bastante coisa, sugiro que escolham um mito, ou uma história infantil, ou uma lenda, e um contexto para atualizar. Por exemplo, vou pegar a Cinderela e vou fazer em tempos contemporâneos. Vou pegar a história de Édipo Rei e vou fazer dentro do baile funk. Vou pegar a Chapeuzinho Vermelho e vou fazer num condomínio de luxo. Sei lá eu. Escolham 1 e 2, lenda, história, atualizar e contexto para o qual ela vai ser levada. Casem isso e vejam o conflito que isso vai dar e as ideias que isso oferece para escrever. Fazendo esses 5 exercícios, eu garanto para vocês que vocês já vão ter 5 novos caminhos para escrever e já não vão mais ter desculpa para dizer que estão sem inspiração, que estão sem ideia, que não tem possibilidades de começar um texto. É isso, pessoal. Agora, então, que a gente já passou por caminhos para buscar ideias para a nossa literatura, para quando faltar a tal da inspiração, é começar a escrever, e a gente vai falar sobre começar a escrever no próximo vídeo. Até lá, e muito obrigado por estarem aqui comigo.